pessoal, como eu havia dito, né, evolução biológica é o tema de hoje, um dos temas que vem caindo aí desde o novo Enem, a partir do ano 2010, e um dos fortes candidatos para esse ano. Bom, evolucionismo é o ramo da ciência que estuda o surgimento de novas espécies a partir de espécies ancestrais que deixaram de existir. O evolucionismo ele vem sendo trabalhado, né, através das chamadas teorias evolutivas desde o século XVIII, a partir de um grande cientista na época chamado Jean-Baptiste Cavaleiro de Monnet, Lamarck. O Lamarck ele viveu entre os anos de 1744 a 1829 e ele aí foi considerado o pai da evolução. Duas ideias trabalhadas por ele, né? A conhecida lei do uso e do desuso e a hipótese de transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. O Lamarck dizia que um determinado órgão, quando ele era utilizado, a tendência era o desenvolvimento, a modificação desse órgão. E essa característica era transmitida aos descendentes. A não utilização desse órgão provocava o atrofiamento do mesmo, que ele chamou de desuso, que também esse atrofiamento era transmitido aos descendentes ao longo das gerações. Ele chamou isso de hipótese de transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. É claro que existem alguns exemplos que acabam confirmando essa lei do uso e do desuso, como, por exemplo, o nosso apêndice cecal, que hoje, devido à não utilização ao longo das gerações, ele está caindo em desuso, por exemplo. Assim como patas de serpentes, que pelo fato da não utilização também caíram em desuso. O grande problema aqui de Lamarck, que é considerado aí, né, o erro de Lamarck, é exatamente o que fala em relação à transmissão das características adquiridas. Mas antes de falar disso, é importante lembrar que para Lamarck, cada espécie teria surgido por transformações. Olha aí, ó, a lei do transformismo, sucessivas de uma forma de vida primitiva. Essas formas primitivas surgiram pela famosa abiogênese, também conhecida como geração espontânea, segundo Lamarck. Como eu havia dito, o grande erro de Lamarck foi exatamente o fato dele acreditar que as características adquiridas eram passadas aos descendentes. O que nós sabemos hoje é que essas características adquiridas não são transmitidas aos descendentes. E isso já foi contestado por um biólogo alemão chamado August Weismann, que ainda já ali no final do século XIX, ele fez um experimento envolvendo a cauda, né, o corte da cauda de camundongos. O que ele fez? Em uma das experiências que ele havia realizado, ele cortou o rabo de camundongos por várias gerações. Mas nenhum dos descendentes nasceu com rabo menor. Quer dizer, o experimento que o Weismann fez foi mais uma evidência contrária ao lamarquismo. Outro exemplo que nós podemos dar aqui é o que diz respeito ao câncer de pele. Se eu falar para você que o indivíduo está com câncer de pele, eu não posso afirmar que esse câncer vai ser transmitido dele para o descendente, porque característica adquirida não são transmitidas aos descendentes. Pode até ser que o descendente venha a ter, porém, não podemos afirmar que o filho vai nascer. Outra grande teoria evolutiva, que é considerada aí uma das que mais caem nos vestibulares, é o famoso darwinismo, que é uma teoria que foi instituída aí pelo famoso Charles Darwin. O Charles Darwin, né, o grande zoólogo da época, botânico, ele viveu entre os anos de 1809 e 1882. Mas o que mais chama a atenção de Charles Darwin, que foi exatamente a teoria por ele, né, levantada, conhecida como seleção natural das espécies. Mas vamos entender um pouco da história de Darwin. Darwin era inglês, ele durante suas viagens, né, ele saiu da Inglaterra, acabou conhecendo alguns continentes, né, no caso da África, conheceu aí a América do Sul. Uma das suas paradas foi nas famosas Ilhas de Galápagos, que já vou comentar um pouquinho como que foi, mas o que mais chamava a atenção de Charles Darwin, para ele, né, é que ele defendia a ideia de ancestralidade comum, que ele chamou isso de cladogênese. Então, o que segundo ele, né, havia ancestrais, e esses ancestrais, como está representado aqui no esquema, que é o pombo da rocha, que deu origem, por exemplo, às variedades A, que é o pombo de papo, variedade B, pombo roteador, variedade C, pombo de leque. Todas essas três variedades, pombo de leque, roteador e pombo de pato, o que eles três têm em comum, apesar de serem de espécies diferentes? Olha lá, ó, o mesmo ancestral, que é o pombo da rocha.
Essa ideia defendida por ele era conhecida como cladogênese. Então, o que acontece? Para ele, esse indivíduo que é um ancestral, devido por vários fatores ambientais, provavelmente, ao longo da evolução, ao longo do tempo, acabou originando variedades diferentes, que foram selecionados pelo ambiente. Mas, outro exemplo que ele dava também é a história do porco selvagem assírio, tá vendo? Que originou o porco doméstico, à direita. A diferença entre eles resulta da ação dos criadores, que há muito tempo escolhe e cruza animais dotados de característica específica, como maior massa corpórea, por exemplo. Então, o porco doméstico, que por cladogênese, olha lá, ele é descendente direto do porco selvagem. Bom, aí uma frase que Charles Darwin utilizou, baseada aí no Alfred Wallace da época, que é o seguinte: na natureza, os indivíduos mais bem adaptados, olha lá, gurizada, toma cuidado, que aqui a gente não usa o mais forte, e sim o mais bem adaptado ao ambiente, são selecionados, pois têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes, os quais herdam suas características adaptativas. Bom, Darwin, como eu disse, conheceu vários continentes a bordo do navio HMS Beagle, Her Majestic Service, a serviço da rainha da Inglaterra, Beagle. Uma das suas paradas foi exatamente em Galápagos, que faz parte aí do território do Equador, em que várias ilhas que ele acabou conhecendo naquela época. Mas o que me chamou a atenção de Charles Darwin, tanto que ele ficou 4 anos trabalhando nessas regiões, nessas ilhas, foi esse animal que vocês estão vendo aqui, que são as tartarugas gigantes, que para ele foi um achado extraordinário, e nenhum outro tipo de ambiente ele havia encontrado. Ele encontrou também as iguanas marinhas, tá? Os famosos dragões de Komodo, mas o que mais chamou a atenção mesmo, olha lá, isso aqui, os animais conhecidos como tentilhões de Darwin, os famosos passarinhos de Darwin. E o que mais chamou a atenção mesmo foram os bicos. Então, na verdade, através desse exemplo de animais que apresentavam bicos variados, ele pôde aí consolidar a sua famosa teoria da seleção natural das espécies. Que, segundo ele, cada animal vivia em ambientes diferenciados. E esses ambientes diferenciados acabava selecionando aquele que estava mais bem adaptado. Por exemplo, tinha ilha que tinha exatamente muita semente grande, dura. Então era interessante que o passarinho, o tentilhão, tivesse um bico mais resistente. Aquele, por exemplo, aquela ilha que havia, por exemplo, alimentos, larvas escondidas atrás de troncos de árvores. Olha que interessante, ó. Seria interessante que o passarinho tivesse um bico longo, fino, para poder capturar melhor o seu alimento. Resumindo, para ele, a ilha, ela definiria qual era o tipo de pássaro que lá iria predominar. E, na verdade, essa seleção se dava ao tipo de alimento. Então, ele deu a essa teoria a famosa seleção natural, que sobrevivia exatamente àquele que estava mais bem adaptado. Um dos temas que cai muito no vestibular é a diferença entre a explicação do tamanho do pescoço da girafa, que pode ser explicado segundo Darwin e pode ser explicado segundo Lamarck. Para o darwinismo, seleção natural. Como assim? Olha lá, Charles Darwin dizia que as girafas atuais elas têm pescoço longo, porém, em um passado remoto, havia girafa de pescoço longo e também girafa de pescoço pequeno. Como a de pescoço pequeno não estava adaptada, olha lá, a alcançar o alimento em árvores de grande porte, e apenas as girafas de pescoço longo estavam adaptadas, o que aconteceu com essas girafas de pescoço curto? Elas foram eliminadas. Então, na verdade, quem estava mais bem adaptada, que foi selecionada pelo ambiente, eram, sim, a girafa de pescoço longo. Então, presta atenção. Para Darwin, a girafa de pescoço longo estava mais bem adaptadas. Por esse motivo, elas dominaram o ambiente e hoje constituem uma espécie homogênea de girafa de pescoço comprido. Já Lamarck já usava uma outra explicação, que era a lei do uso e do desuso. Para Lamarck, o que aconteceu? As girafinhas de pescoço pequeno, pescoço curto, de tanto esticar o pescoço para poder alcançar o alimento, elas desenvolveram uma musculatura que foram transmitidas aos descendentes. Isso fez com que girafas se tornassem girafas de pescoço longo. Olha a diferença. Para Darwin, as girafas já tinham pescoço longo e foram selecionadas. Para Lamarck, não.
A girafa se tornar um girafa de pescoço longo. Bom, o problema de Charles Darwin foi esse. Ele não soube explicar o motivo da variabilidade das espécies. Ele sabia que as espécies eram diferentes, mas não sabia explicar o porquê. Tanto, né, pessoal, que o livro que Darwin publicou, chamado de A Origem das Espécies, né, em 1859, naquela época não se conhecia as bases da hereditariedade, as bases da genética. Foi aí que, muito tempo depois, né, já no início do século XX, que começou um novo tipo, né, de teoria evolutiva, chamada de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, que a gente vai ver no nosso próximo módulo. Muito bem. E aí o livro, né, como eu falei para você, A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. Charles Darwin explicou a evolução por meio, olha lá, ó, da seleção natural. Grava isso, seleção natural. Bom, gente, eu coloquei duas questões aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho no modelo Enem, tá? Uma foi essa que caiu no Enem em 2005, muito tranquilo, olha lá. Ó. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis crótalos, apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu chocalho, que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente, por serem facilmente detectadas. O barulho acaba entregando a famosa cobra cascavel. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba matando ela para poder evitar que ela acabe picando outras pessoas, né? Ou até ela mesma. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumenta os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que, olha gente, interessante, Darwin, eu tenho que usar o que para Darwin? Seleção natural. Se eu estivesse falando de Lamarck, aí eu poderia dizer que elas se tornaram silenciosas. Darwin não, elas já são silenciosas. E pelo fato de serem silenciosas, estão mais bem adaptadas pelo meio. Eu tenho que achar uma questão, um item, né, que envolva a seleção natural. Letra A. Ela está mais silenciosa devido à necessidade de não ser descoberta e morta. Mudou o seu comportamento. O comportamento dela continua, né, exatamente agitando o chocalho. Na verdade, algumas serpentes, pelo fato de já serem silenciosas, tá? Não que mudaram o seu comportamento, foram selecionadas. Alterações no seu código genético. Darwin não falava em código genético. Darwin não falava em mutação. Olha lá. De novo, mutação na letra E. Olha aí, ó. D. As variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente. Legal? Bem tranquilo, hein? Olha uma outra aqui envolvendo Lamarck. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais. Isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo, olha a palavra mágica, ó, modificações, correspondente na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetidos de se alongar, adquiriram, outra palavra mágica, ó, comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito na obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do seu autor. Em nenhum momento houve seleção natural, certo? Mas ele usou a palavra modificação e adquirido. Quem falava isso? Lamarck. Herança dos caracteres adquiridos de Jean Lamarck. Uma questão muito tranquila. Bom, gente, tá aí, né? Terminamos essa parte. E aí, o próximo módulo, vamos trabalhar o neodarwinismo. Um grande abraço a vocês. Até mais.